Aqui você ouve mais notícias por telefone diretamente da redação da Estação Pop News. Olá, ouvintes, estamos aqui mais uma vez diretamente da Estação Pop News. Vamos chamar Luciano Santos por telefone com as notícias do boletim de hoje. Fala, Luciano. E o final de semana chegou, né, meu amigo? Mudou o clima, graças a Deus, muita chuva em todo o estado da Bahia, e essa pôde ser sentida ontem em Ceabra, no município de Iraquara, também na micro-região de Irecê. O cheirinho mudou, né, Marlon? Cheirinho de terra molhada. Os produtores, durante esse período de chuva, eles vão à roça a cada 3 dias. Ou seja, Marlon, quando não chove, tem que molhar a roça todos os dias, mas quando chove, aí passam 3 dias sem ir para a roça, né? Economiza água, economiza dinheiro, descansa um pouquinho, então a chuva chega trazendo melhorias até nos primeiros instantes. Vamos aqui direto para as nossas notícias, Marlon Mariano, e essa diz o seguinte: Sindilimp pressiona e trabalhadores de limpeza urbana ameaçam parar na próxima terça-feira. Então, Marlon Mariano, a negociação está travada e o pedido dos trabalhadores é de reajuste de 9%. Marlon Mariano, os trabalhadores da limpeza urbana lá de Salvador, eles podem paralisar no dia 26, hein? Segundo a coordenadora geral do sindicato, Ana Angélica Ribeiro, a categoria continua insatisfeita com a falta de reajuste dos salários dos profissionais. E essa negociação, Marlon, ela está travada e o pedido dos trabalhadores é que seja feito um reajuste de 9%. Então, Marlon, quando acontece isso lá na capital, a repercussão é em todo o estado da Bahia. Então, né, os garis, a Sindilimp, está ameaçando parar de trabalhar na próxima terça-feira. Marlon Mariano, documentário sobre comunidade quilombola de Palmeiras é selecionado para o Festival Internacional de Cinema. Corcovado é reconhecido, Marlon, como uma comunidade remanescente do Quilombo pela Fundação Palmares desde o ano de 2007. Esse documentário, Marlon, intitulado Quilombo Corcovado, Ancestralidade, que narra a trajetória de resistência, né, da comunidade quilombola de Corcovado em Palmeiras, ele foi selecionado para participar da mostra competitiva dessa 18ª edição do Festival Internacional Panorama Coisa de Cinema. Então, o filme, Marlon Mariano, tem 30 minutos de duração, é dirigido por Rafael Lage e terá direito a uma exibição pública no Cine Glauber Rocha, em Salvador, em data que ainda vai ser definida num período aí entre os dias 24 de novembro e o dia 1º de dezembro. A Chapada Diamantina, né, Marlon, em suas belezas, temos o município de Palmeiras, temos o município de Iraquara, Lençóis, Ceabra. Então, todas essas cidades são procuradas por turistas que vêm de todas as partes do planeta para ver de perto, né, Marlon, as belezas da Chapada Diamantina. E quando a gente tem notícias, né, de documentários que serão apresentados na TV, isso traz uma melhoria, Marlon. Traz uma melhoria porque é um marketing, é uma publicidade, é uma maneira de levar essas informações até pessoas que até então não conheciam essa região do país. Marlon Mariano, governo federal nega obrigatoriedade de cobrança do passaporte da vacina nas universidades federais. Embora, Marlon, tenhamos aí muitos, né, que são favoráveis a esse passaporte da vacina. Quando a gente fala, Marlon, de passaporte da vacina, é a necessidade de comprovar a imunização para ter direito de ir e vir. E o direito de ir e vir, Marlon, é o direito do cidadão. Independente da situação, o brasileiro, ele tem o direito de ir e vir.
Agora, Marlon, quanto à vacina, não há uma obrigatoriedade. Não existe lei no Brasil que te obrigue a tomar vacina contra a Covid-19. Nós sabemos, né, que colocamos a vida das outras pessoas em risco quando não cuidamos da nossa saúde, mas no caso dessas vacinas da Covid-19, não existe uma lei que obriga o cidadão a tomar a vacina. Existem leis que dão condições, né, da aplicação de restrições. A exemplo, se não vacinar, né, não vai frequentar a escola, se não vacinar, não vai entrar no supermercado. Então, são algumas restrições que são impostas, mas não há uma lei que obriga, né, a pessoa a tomar a vacina. E quanto ao passaporte da vacina, o próprio presidente Jair Bolsonaro é contrário a esse passaporte, porque ele diz que prioriza a lei e a lei diz que todos têm o direito de ir e vir e esse direito não pode ser desrespeitado por uma situação onde não há uma obrigatoriedade, não há uma condição de forçar a pessoa a tomar vacina. Né, Marlon? Alguns dizem o seguinte, eu não estou doente, para que eu vou tomar vacina? Pois é, amigo Marlon Mariano, não estamos dizendo aqui que não é para tomar vacina ou que é para tomar. Nós estamos falando aqui de passaporte da vacina. Nós estamos falando do direito de ir e vir. Marlon Mariano, vamos aqui com mais uma matéria. Políticos reagem ao pedido de prisão de Alan dos Santos. O dono do canal Terça Livre, Marlon, ele está nos Estados Unidos com visto vencido e deverá ser extraditado imediatamente para o Brasil. Pois é, meu amigo Marlon, esse negócio aí de estar usando as redes sociais para criticar, para acusar sem provas, para fazer ameaças, Marlon, isso dá cadeia, meu amigo. Isso dá cadeia. E alguns dizem, mas não prende ele não. Isso é perseguição política, Marlon. Não adianta ter uma lei e essa ser infringida e não haver uma punição. Independente do que acham da situação. Se a lei foi aprovada, se entrou em vigor, ela passou por uma análise. Então ela não pode deixar de ser aplicada em consideração ao que as outras pessoas vão pensar. Quem não concorda, que entra, né, na justiça com algum tipo de sugestão para alteração, que procure o deputado a qual votou e diga, olha, deputado, eu não concordo com essa lei por isso e por isso. Alguns dizem, Luciano, mas eu me sinto impotente diante de uma situação como essa. É como nós brasileiros nos sentimos. Quando nós nos sentimos pressionados, nós nos sentimos impotentes, mas é importante dizer que de brasileiro em brasileiro é formado o nosso país, o nosso Brasil. E as leis, elas são criadas e aprovadas favorecendo a necessidade do povo, visando soluções para problemas, trazendo melhorias, né, Marlon? Pois é, meu amigo, vamos trazer só mais uma notícia. Tribunal de Contas pede ressarcimento de quase 100 mil ao prefeito de Ceabra e encaminha representação ao Ministério Público. Então, Marlon, essa matéria ela foi postada no Jornal da Chapada, jornaldachapada.com.br, e essa diz que o Tribunal de Contas dos Municípios pediu o ressarcimento de quase 100 mil reais ao prefeito de Ceabra e encaminha, então, essa representação ao Ministério Público, Marlon. É importante lembrar, né, Marlon Mariano, que essas decisões, elas sempre cabem recursos. É importante, né, que os documentos sejam encaminhados dentro do prazo determinado para que o gestor não tenha, né, o nome incluído em escândalos ou em matérias que não condizem à verdade. Né? Na matéria está dizendo aqui que o Tribunal de Contas dos Municípios pediu o ressarcimento de quase 100 mil.
Então, nos próximos dias, nós estaremos acompanhando para saber mais detalhes sobre esse assunto. Essas são as notícias de hoje e estaremos de volta no nosso próximo boletim. Luciano Santos com as principais notícias, direto para a rede Estação Pop News. Ok, Luciano, forte abraço, valeu pelas informações. Marlon Mariano, diretamente da redação da Estação Pop News por telefone. Aqui você ouve mais notícias por telefone, diretamente da redação da Estação Pop News. Pop